A década de 60, também conhecida como anos 60 ou anos dourados, foi um período de fortes mudanças em diversos aspectos da sociedade, seja na moda, na cultura ou nos padrões comportamentais dos indivíduos dessa época. Essas mudanças se refletiram principalmente na vida das mulheres, uma vez que elas deixaram de lado o estilo comportadas e começaram a usar mais, aderindo a hábitos antes exclusivos para os homens, como fumar e beber. O mundo nessa época estava sob a forte influência do pós-Segunda Guerra Mundial, e a geração de jovens nascidos no chamado Baby Boom fizeram com que a década de 60 fosse uma das mais marcantes no universo da moda. Nesse momento, se ampliavam os movimentos urbanos em defesa dos direitos civis da comunidade negra e o debate em torno da segregação racial ganhava força. Houve o surgimento do movimento hip-hop, que tem influência na moda até os dias atuais. E a moda nessa época foi revolucionária, porque agora o que iria influenciar a forma, o modo como as pessoas se vestiam, era a atitude e o comportamento. A década de 60 foi marcada pelo impulso da juventude na busca pela contestação e protagonismo. E nesse viés, vários movimentos de contestação foram surgindo, como a contracultura, que foi um movimento libertário de contestação que rompeu com diversos padrões ao contestar de forma radical comportamentos da cultura dominante. Ela possuía um teor social, artístico, filosófico e cultural, e seus precursores foram jovens intelectuais que valorizassem a simplicidade, o amor à natureza como forma de tornar a liberdade sua mais forte característica. O movimento hippie atingiu seu auge na década de 70 e propunha uma mudança de valores e comportamentos que levasse à liberdade de pensamento e de atos. O Black Power, que foram movimentos pelos negros, o Gay Power, movimentos pelos gays, e o Women's Lib, movimentos pela igualdade de estatuto entre os gêneros. E existiram também os movimentos estudantis, que atingiram seu ápice de rebeldia em 1968 e que buscavam contestar a sociedade vigente. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Política e economia. Como a política dos anos 60 foi bastante conturbada no Brasil, assim começaram a surgir a questão da liberdade e os movimentos contra a cultura, pois buscavam um novo estilo de vida imposto pela sociedade, como o tropicalismo, que foi um movimento de jovens preocupados em questionar os problemas culturais do Brasil, contestando nas universidades. Os estudantes se concentravam para combater a ditadura. Era o local onde eles se reuniam para ver o que poderiam fazer, como discutir sobre como agir, em meio aos caos que estavam proliferando na política, pela repressão. Mesmo que não resolvesse de imediato os problemas sociais, os estudantes se manifestavam para buscar forças e mostrar que estavam inconformados com os padrões dos anos 60, caracterizou-se pela desaceleração mundial e pelo fim dos anos dourados do capitalismo. No Brasil, o processo de industrialização aprofundou-se ainda mais, especialmente após a construção de Brasília, no Planalto Central. Os investimentos em infraestrutura irão buscar interligações da capital com as demais regiões do país. Por outro lado, São Paulo, que era conhecida como milagre econômico, era o polo econômico em torno do qual se organizava a nova indústria. Mas esse milagre econômico já tinha começado. Um dos grandes acontecimentos que marcaram os anos 60 profundamente foi o golpe militar no Brasil, que tirou do poder o presidente João Goulart, que deu início à ditadura militar no Brasil, em 31 de março de 1964. Esse período foi marcado pelo Ato Institucional número 5, que é o AI-5, pois houve a remoção dos direitos civis e individuais, fortalecendo a censura e tortura. O AI-5 significou a abertura dos anos de chumbo, que foi uma época de grande utilizados na época da ditadura, praticamente baseados nos militares russos. Os uniformes militares eram de materiais maleáveis e de cores facilmente camufláveis. Os fraques eram curtos e os chapéus, na verdade, eram em formato de coco e utilizavam o contorno. Abelardo Barbosa está
com tudo e não está prosa. Menino leva tudo a breca, chacrinha faz chacrinha na cozinha, discoteca. Ó Terezinha, é o barato, o cassino do chacrinha. Ó Terezinha, é o barato, o cassino do chacrinha. Abelardo. As novidades tecnológicas permitiram maior agilidade e maior alcance da informação, iniciando as condições para que a televisão se consolidasse como o mais importante veículo de comunicação. Houve a difusão mundial da TV a cores. No Brasil, a TV Tupi foi a responsável pela primeira transmissão em cores, no dia 1º de maio de 1963. 2 gêneros de programas contribuíram para que a TV se tornasse fenômeno de comunicação de massa no país: o programa de auditório, como introdução aos comunicadores, e a telenovela. Profissionais como Chacrinha, Flávio Cavalcante, Hebe Camargo e Silvio Santos surgiram, cada um com seu estilo próprio. A televisão assumiu o posto de meio de comunicação favorito dos brasileiros. O cinema na década de 60 prevaleceu sobre a influência europeia, sobretudo do cinema francês e italiano. Foi caracterizado por grandes musicais e dramas que celebravam a rebeldia da juventude estadunidense. Grandes nomes de filmes como Psicose e Cleópatra foram campeões de bilheteria. Atores como Bruce Lee e Mary Monroe foram destaques da época. A censura da ditadura militar marcou a produção artística brasileira. Nessa época, o movimento do cinema novo lançou seus filmes mais significantes. Surge também a Embrafilme, o cinema marginal, ou estética da fome, ou estética do lixo, e as pornochonchadas. As roupas dos anos 60 marcaram época, renovando os conceitos e assumindo uma postura desafiadora. Homens e mulheres abandonaram o estilo clássico de se vestir para abalar na rebeldia proposta pelo rock and roll, um dos ritmos de sucesso durante a década. A juventude dos anos 60 queria desafiar todos os limites, sendo o principal responsável pelas mudanças radicais que aconteceram no âmbito da moda. Peças como a mini-saia, que foram uma peça ícone na história da moda, inovada pela inglesa Mary Quant. Os vestidos também, que era muito usado no modelo trapézio, ao tubinho em linha reta. Os vestidos foram hits da década. Naquela época, elas também usavam muito as estampas, padronagens de pois, listas psicodélicas, geométricas, florais, tie-dye, que marcaram os anos 60. Os biquínis também, os anos 60 popularizaram os trajes de banho, especialmente o hot pants. É tipo um top, tomara que caia. As franjas também, no melhor estilo hippie. As franjas marcaram a moda em roupas e acessórios. Os acessórios bastante usados eram a bota, de cano alto, o sapato de boneca. Transcenderam a década de 60 e estão presentes até hoje no guarda-roupa feminino, que passaram a fazer sucesso no mercado, criando um estilo que até hoje ainda influencia as criações de grandes estilistas. Tinha uma maquiagem também, que era um show, dava destaque à produção. Os olhos eram o ponto central do rosto, com maquiagens dramáticas, delineadas estilo gatinho, cílios super alongados, sombras escuras, o côncavo marcado. A utilização de cílios postiços também se tornou muito popular, valendo usar com diferentes cores e tamanhos. Já os homens também modificou o seu figurino, sobre a influência dos rapazes Beatles. Tinha a jaqueta de couro, os paletós sem colarinho, calças justas, a japona do pescador. Eram peças que dominavam o guarda-roupa masculino durante a década de 60. Meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. As grandes transformações
e reformas culturais da época refletiram também no campo das artes. A pop art foi um movimento artístico de grande influência nesse período, caracterizado pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. Era comum também a utilização de cores intensas e vibrantes, a reprodução em série do mesmo tema, o uso da imagem de celebridades e a inspiração na cultura de massa e no universo das histórias em quadrinhos. Ambas as imagens representam obras de Andy Warhol, que tornou-se o representante mais conhecido da pop art no mundo. No Brasil, os artistas utilizaram a pop art para fazer críticas ao regime militar. Dando seguimento no campo das artes, a música foi uma das mais importantes ferramentas de contestação do período, sendo considerada um ato político e influenciando os jovens. A mescla e o surgimento de novos gêneros musicais foi uma característica importante da época. O rock and roll adquiriu mais popularidade com as bandas The Beatles e The Rolling Stones. No Brasil, o gênero musical influenciou fortemente a Jovem Guarda. A Jovem Guarda foi um movimento cultural que se iniciou como programa de televisão, sendo apresentado pelos cantores Roberto Carlos, Vanderleia e Erasmo Carlos. Como estilo musical, a Jovem Guarda sofreu influências do rock e do soul, e se inspirava nas músicas de Elvis Presley, Rolling Stones e Beatles, mas as influências não ficaram restritas apenas ao âmbito musical. O grupo brasileiro inspirava-se também no figurino dos Beatles, adotando o uso dos terninhos e do corte de cabelo. Elis Regina inaugura a música popular brasileira. Posteriormente, em 1967, surge o tropicalismo. O tropicalismo foi um movimento cultural que se manifestou principalmente através da música, tendo à frente compositores como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Caracterizado como um movimento libertário e revolucionário, buscava se afastar um pouco do intelectualismo da bossa nova, a fim de aproximar a música brasileira dos aspectos da cultura popular, do samba, do pop, do rock e da psicodelia. O final da década é marcado pelo Festival Woodstock, que fez história como sendo um marco do movimento hippie da contracultura e reuniu cerca de 500 mil pessoas em 3 dias. O clima libertário do evento deu origem à expressão paz e amor, símbolo da cultura hippie.